Estamos por aqui para começar mais um Correspondente Médico e sempre, claro, com o próprio correspondente médico, o Dr. Fernando Gomes. Tudo bem, doutor? Tudo ótimo, Elisa. Vamos trabalhar? Vamos trabalhar para já. A gente está aqui já observando o fim de semana, pensando como deve ser o fim de semana. E neste momento de descanso, de vida social, muita gente gosta de sair a um barzinho, tomar uma bebida, não é? Distrair um pouco e poder curtir sua vida social. Só que será que a gente sabe qual é o limite entre ter uma vida social absolutamente normal e cometer alguns excessos quando a gente consome álcool? Você já parou para pensar nisso? Por isso a gente quer falar agora sobre alcoolismo, justamente após a publicação da fundadora da banda britânica Liberty X, a Michelle Hitton, que usou as redes sociais para falar sobre a luta que enfrenta contra o alcoolismo. Ela postou uma foto na rede social, vejam aqui, mostrando como ela estava há algumas semanas. Vejam o rosto dela na época em que ela estava consumindo uma grande quantidade de bebida alcoólica. E essa foto da direita, já sorrindo, com essa cara de saúde, foi depois de começar o tratamento contra o alcoolismo. Na publicação, a cantora disse que essa era a realidade dela há 20 semanas e que hoje se sente mais forte mentalmente e fisicamente. Aí a gente observou esse assunto que, puxa vida, é uma imagem que choca bastante e a gente trouxe um recorte nacional para a gente poder falar sobre o alcoolismo. Aqui no Brasil, cerca de 10% da população sofre de alcoolismo, é muita gente. Os homens correspondem a 70% dos casos e as mulheres a 30% dos casos. Doutor Fernando Gomes, eu comecei falando sobre vida social. Mas é claro que eu não quero comparar a vida social com o alcoolismo, porque a gente está falando de uma doença. Qual é a minha intenção? De mostrar que para muitas pessoas, principalmente o próprio alcoólatra, eles costumam dizer, não, tá tudo bem, é só de vez em quando, eu consigo viver naturalmente sem bebida. Qual é o momento em que o ser humano entende, ou que alguém perto pode identificar que passou do limite, está muito além da vida social? Elisa, como você muito bem disse, o alcoolismo é considerado uma doença cerebral crônica, que faz com que o indivíduo tenha problemas definitivos na sua vida. Quando se passa a reconhecer uma dependência no qual o indivíduo não funciona sem a substância, a gente tem um problema então declarado e a situação precisa obviamente ser tratada. Existem alguns prerrogativos que a gente pode levar em consideração. Bom, primeira coisa, o indivíduo ele faz uso da substância e mandatoriamente necessita que ela esteja presente para conviver socialmente. Ele perde o bem-estar e a qualidade de vida quando não tem acesso à mesma. Quando o indivíduo passa a beber sozinho, e aqui são dados importantes, né? Esconder evidências do consumo. Aqui a gente está falando dessa necessidade que eu frisei, de ter a substância para poder então se manifestar como pessoa, se afastar de familiares e amigos. E chegando no extremo de ter manifestação clínica neurológica, como por exemplo, alteração de memória, tremores, alteração do padrão de sono com insônia, a gente tem um problema aqui declarado e a situação então que precisa ser remediada de uma forma emergente. É lógico que a gente não quer que ninguém chegue nesse ponto, porque a gente tem as questões relacionadas com a intoxicação aguda, e aqui a gente fala de acidente de trânsito principalmente, briga, confusão, comprometimento do relacionamento interpessoal, e nem o outro extremo, que são as questões de saúde graves, como por exemplo cirrose hepática, a demência alcoólica relacionada com o processo de lesão cerebral crônica, que faz com que o indivíduo ali na terceira idade, que poderia ter uma vida muito boa, acaba na verdade padecendo dessa questão que é a limitação das suas funções mentais de uma forma definitiva, Elisa. A gente começou a falar de alcoolismo então, depois do anúncio da fundadora da banda britânica chamada Liberty X, a Michelle Hitton, que usou as redes sociais para falar sobre o caso de alcoolismo dela e trazer isso à tona. Por que é importante quando alguém que tenha uma relevância, no caso dela, no mercado musical britânico, por que é importante essa relevância de vir a público falar sobre isso? É muito possível, doutor, que algumas famílias passem por esse tipo de problema, tenham alguém perto e que observam que essa pessoa está bebendo um pouquinho demais, mas não consigam avançar, porque muitas vezes o próprio alcoólatra, ele não admite que está passando por um problema. Então, quando o senhor fala esconder evidências do consumo, opa, com certeza alguém que está assistindo já se identificou. Alguém que se afastou de familiares e amigos, opa, alguém também está se identificando. O que fazer para conseguir tocar essa pessoa de que ela
tem uma doença e ela não consegue viver sem o álcool, mas na verdade eles acreditam que conseguem, eles e elas, né? Acomete mulheres e homens. Isso é um tema que muitas vezes até representa um tabu, né? De como que você aborda a pessoa, que muitas vezes socialmente ou até do ponto de vista de linguagem, ela sabe camuflar isso muito bem. De uma forma carinhosa. Acaba sendo esse o caminho que precisa ser tomado para você trazer essa pessoa, obviamente, para um serviço de saúde especializado. Então, existem programas, existem atitudes e, enfim, trabalho da própria psiquiatria que ajuda nesse processo para você fazer a troca daquela necessidade, daquela substância que o cérebro precisa para funcionar de uma forma que momentaneamente é satisfatória para o indivíduo, para dentro de um caminho normal. Então, assim, é um trabalho que ele é lento, ele é progressivo, mas ele requer uma visão carinhosa. Porque é muito difícil, de fato, se você for de uma forma austera, uma forma que aponta o dedo, lidar com essa situação. Quando a gente fala de uma droga ilícita que parasita o circuito cerebral do prazer, é muito mais simples, né? Porque ela já joga o indivíduo para uma marginalidade. A bebida alcoólica, ela traz o indivíduo para dentro de um conceito que pode ser normal, que é a questão do social, como você muito bem disse. Brindar faz parte do ser humano, faz parte das nossas refeições e das comemorações nas nossas festas. Então é muito difícil você conseguir pegar um indivíduo que já está escondendo, inclusive, o consumo de familiares, amigos, e ele sabe disso, e trazer à tona o problema e colocar ele num caminho de tratamento. Doutor, eu quero trazer aqui um olhar crítico sobre a normalização da bebida. Aqui no nosso país, e não é uma exclusividade do Brasil, mas estou falando diante daquilo que a gente tem intimidade. É muito comum você ver comercial na TV que fala de bebida, você vê as pessoas que celebram tomando bebida, adolescentes às vezes com bebedeiras e depois ficam rindo, uma normalização desse consumo do álcool, apesar de haver plaquinha na porta de cada bar ou restaurante ou comércio. Não vendemos bebida para maiores de 18 anos. A gente passa a banalizar para menores de 18 anos. Eu falei maiores? É o contrário, viu, gente? Não vendemos bebidas para menores de 18 anos. Existe uma banalização, uma normalização do consumo do álcool, como se é absolutamente normal, é muito normal. Para boa parte das pessoas, é normal, mas a gente passa a banalizar o próprio alcoólatra, né? Quem nunca, estou generalizando, né? É muito comum você ver alguém passando em frente a um bar, debochando de quem está embriagado dentro do bar, debochando quando passa por um alcoólatra na rua, muitas vezes mais debochando do que oferecendo um tipo de ajuda. Então é como se a gente tivesse normalizado, assim, essa pessoa é alcoólatra, tudo bem. Não precisa mais tentar nada que não tem como ser resgatado. Mas a gente tem de virar essa chave, olhar para o alcoolismo com mais seriedade. Eu acho que da mesma forma que a sociedade olha com maturidade a possibilidade de você ter acesso a uma substância que interfere no seu comportamento, interfere no funcionamento do seu cérebro, da sua mente, pode provocar uma dependência, é o que eu estou falando. Vamos supor, eu tenho a faca. A faca ela é utilizada para você preparar o alimento e para se alimentar, mas se ela for feita de mau uso, ela pode inclusive matar uma pessoa. A mesma coisa uma bebida alcoólica que está liberada, porque ninguém consegue botar um freio a partir do momento que o indivíduo decidiu beber muito mais do que o normal. E conforme o consumo vai acontecendo, essa crítica vai embora e isso acaba ocorrendo. O outro olhar que a sociedade, que é o que você está fazendo, é o convite para olhar, é de uma forma consciente, né? Porque muitas vezes a gente banaliza, coloca ali a questão de um próprio bullying, quantas piadas, na verdade, fazem parte disso, o estereótipo, que distanciam a gente de entender que existe o problema e trazer a pessoa para o normal. É o preço que a gente paga pela liberdade, mas eu acho que esse preço ele deve ser pago não com tanta dor, que é o que a gente verifica. Os números eles são muito grandes, 10% é um número realmente absurdo, e a gente pega o gênero masculino que acaba liderando isso, enfim. A gente precisa ter um olhar diferente para isso, já que a gente gosta dessa liberdade de poder socialmente poder ter a substância entre o nosso dia a dia, a gente precisa ter um olhar crítico para não permitir que pessoas que acabem padecendo dessa doença fiquem, na verdade, órfãos de um tratamento, de reconhecimento e de um acolhimento carinhoso. Alcoolismo destrói famílias. A gente tem de ter muita seriedade quando olha para esse tipo de assunto. Não, a gente não está falando de consumo social, evidentemente, mas de uma doença, o alcoolismo. Doutor Fernando Gomes, dito isso,
Passado pelo assunto alcoolismo, temos a enxaqueca para falar aqui em nosso quadro. E quando a gente fala de enxaqueca, é impressionante como chegam mensagens. Hashtag correspondente médico. Um estudo apresentado pela Sociedade Americana de Cefaleia aponta que, atenção gente, baixos níveis de vitamina D que o corpo produz quando exposto, por exemplo, à luz solar, estão associados a enxaquecas e também a outros tipos de dores de cabeça. Essa pesquisa descobriu que 40% dos voluntários com a doença tinham carência de vitamina D. Opa, para lá. Então temos uma informação importante, doutor. Carência de vitamina D no meio de quem tem enxaqueca. Com certeza alguém está pensando, hoje eu vou tomar um sol para ver se eu me livro disso. Qual é a relação, doutor? Bom, foi notado que, do ponto de vista populacional, 40% das pessoas que apresentam esse diagnóstico e clinicamente padecem desse mal têm carência de vitamina D. A gente sabe que a vitamina D ela era considerada apenas uma vitamina, hoje ela é vista até mais ou menos como se funcionasse como um hormônio, porque tem diversos papéis importantes no funcionamento do corpo físico. Pra você ter uma base, quando a gente vai investigar uma pessoa que se queixa de alteração de memória ou até mesmo abre um quadro demencial, é mandatório que durante a investigação clínica você solicite os níveis de vitamina D e se estiverem baixos, antes de você bater um martelo no diagnóstico, você faça a suplementação e corrija essa vitamina D para níveis normais. Ela impacta na imunidade, ela impacta no funcionamento da mente, no funcionamento do corpo, na vitalidade. Então, é algo extremamente importante. E essa associação faz com que a gente tenha um olhar diferente para essa doença que é tão comum e acaba muitas vezes acometendo as pessoas de uma forma muito ruim, muito drástica, tirando o indivíduo da possibilidade de trabalhar normalmente e de se relacionar com as outras pessoas. Doutor, muita gente que tem dor de cabeça ou enxaqueca, às vezes não procura o médico para entender o que está acontecendo. Ah, é coisinha boba, vou tomar um remédiozinho aqui, tudo bem, eu tomo um amanhã. Aí quando vê, vira uma frequência de remédio atrás de remédio e nunca vai atrás da causa. O ideal é que pessoas que têm enxaqueca procurem um atendimento médico e façam uma bateria de exames, por exemplo, a ponto de detectar se tem ou não alteração na vitamina D. Qual que é o caminho para essa pessoa? É assim, a dor de cabeça é algo que é extremamente comum na vida do ser humano e acaba sendo um sinal indireto de que alguma coisa não está funcionando bem com o corpo. Agora, quem tem um padrão de dor estabelecido, uma dor crônica, muito melhor do que se automedicar e muitas vezes acaba criando uma dependência de analgésicos que acaba configurando um outro problema que depois a gente no consultório vai precisar manejar isso e ajudar a retirar, o melhor é procurar um serviço de saúde, procurar um profissional e pelo menos fazer o diagnóstico de forma adequada e estabelecer um tratamento correto, Elisa. Porque a gente sabe que existem diversos tipos, existe uma área da neurologia que só estuda a cefaleia, apesar da enxaqueca ser extremamente comum, se caracterizando por uma dor pulsátil hemicraniana que dura de 3 horas a 72 horas. Horrível. Tem aquela questão da fono e da fotofobia, então o indivíduo fica com aversão ao som, aversão à luz. Apesar de a gente saber isso tudo e já existirem alguns protocolos, existem outras dores de cabeça que podem se misturar. Outras que acabam implicando em problemas muito sérios, demandando até cirurgia, e outras que, na verdade, podem ter um tratamento um pouco mais simples. Mas, sem sombra de dúvida, esse dado trazido agora pela ciência é muito importante. Mais do que nunca, a gente sabe a importância da exposição solar. Aí você pensa, né, o indivíduo que tem dor de cabeça, ele se protege da luz, ele evita o contato com a luz solar. A gente vive num mundo tão protegido desse contato com essa energia tão importante, capaz de fazer com que a conversão exista na nossa própria pele e os níveis de vitamina D fiquem normais, que a gente abre a nossa mente e acaba falando abertamente. Né? Olha, precisamos prestar atenção também na alimentação e alimentos que possam ser fonte e levar a suplementação da vitamina D como uma consideração, uma vez que a gente consegue dosar isso no sangue e saber se o seu nível de vitamina D está adequado ou não. Estou fazendo o meu diário da enxaqueca, como o doutor Fernando Gomes já sugeriu. Anotar ali quando começa, de que maneira começa, porque minha nossa, só quem tem enxaqueca sabe o problemão que é. Muito além do que só uma dor de cabeça, você tem outros efeitos, outros sintomas, é chatíssimo. Você falou uma coisa extremamente importante e quando a gente atende os pacientes, a gente gosta disso porque isso dá muito conhecimento sobre a realidade daquele indivíduo. Um diário de dor de cabeça. Parece um pouco mórbido, mas não é. Você anotar dia a dia qual que é a intensidade da dor, aonde essa dor se manifesta, se você faz alguma correlação,
Porque é dito, né? Algumas pessoas tomam vinho e têm dor de cabeça, outros comem queijo e têm dor de cabeça. Café e dor de cabeça, perfume e dor de cabeça. Então você precisa entender como o seu corpo funciona, quais são os gatilhos, para ajudar, obviamente, no processo terapêutico. Doutor Fernando Gomes, é o seguinte, eu acabei de ouvir que a gente já estourou todos os minutos disponíveis neste quadro. Teríamos um próximo assunto? Mas a gente nem começou, gente. A gente nem começou. Assim, ó, eu vou começar o próximo assunto, mas eu vou tentar ser o mais rápido que eu puder, quase mais rápido do que a velocidade que eles atingiram para serem jogados para o espaço. É um capítulo histórico na saga das viagens espaciais que está sendo concretizado. Vejam aí a imagem extraordinária. Eu, pelo menos, sou doida por esse tipo de acontecimento. A SpaceX, do empresário bilionário Elon Musk, fez o primeiro lançamento de uma viagem tripulada apenas com civis. Ou seja, não tem um astronauta profissional lá junto com eles. A gente viu nos últimos meses vários lançamentos para abrir esses trabalhos do turismo espacial, né? A diferença é que agora não tem qualquer profissional junto com eles, um astronauta de fato. O lançamento foi em Orlando, nos Estados Unidos, e os 4 tripulantes que estão na nave, 3 homens e uma mulher, estão vivendo uma missão espacial de 3 dias ao redor do planeta Terra. Sensacional. Doutor Fernando Gomes, o que um neurocirurgião se atenta quando a gente vê aí seres humanos que são jogados para o espaço, que em menos de 10 segundos já atingem 1.000 km por hora? O que acontece no nosso corpo? Olha só, como aquariano eu falo para você, eu estou amando tudo isso porque eu estou vivendo essa realidade da busca do espaço por pessoas que não precisam ter uma formação tão difícil como, por exemplo, de um astronauta. Mas assim, viver na Terra é viver sob pressão. E a gente tem uma coisa chamada pressão intracraniana. Quando a gente muda os parâmetros que estão em volta disso tudo, o cérebro fica diferente. A gente já sabe que astronautas que vivem muito tempo e depois retornam, tem problemas relacionados com isso, além dos que a gente já sabia, né? Atrofia muscular, carência do cálcio nos próprios ossos, podendo levar a uma osteoporose. Então existe um processo de reabilitação. Nossa. Mas o cérebro acontecem alterações curiosas, como por exemplo dilatação dos ventrículos cerebrais, acúmulo de líquido, aumento da pressão intracraniana e até mesmo alteração visual por comprometimento da perfusão. Com essa alteração do fluxo sanguíneo, é lógico, eu estou falando aqui para pessoas que ficam muito tempo. 3 dias, eu quero saber, eu estou aqui, estou vivendo e quero saber de perto. A pressão intracraniana, sem sombra de dúvida, ela vai ter alguma alteração. Dor de cabeça e náusea é um possível sintoma e a visão embaçada, porque existe uma correlação direta entre a retina, o nervo óptico, a entrada dessa informação visual até você ter interpretação nos lobos occipitais. Nunca foi tão rápido e claro, doutor Fernando Gomes. Doutor, a gente nasce para viver aqui no planeta Terra, né? Pelo menos é o que imaginamos até então. Agora essa viagem espacial, esse turismo espacial vem mudando essa condição. Quando o nosso corpo se coloca numa outra condição, é absolutamente normal então que ocorra tudo isso. Mas me chamou a atenção o que o senhor disse no pós-viagem espacial. Esse tipo de pessoa e até os astronautas precisam então de um acompanhamento pós para esse retorno na Terra e ver até que ponto eles podem ter alguns efeitos colaterais de se colocarem nessa gravidade fora do comum? Sim, 72 horas, que a gente está falando aqui de uma viagenzinha curta, né? Eu não sei se, na verdade, a gente vai ter todas essas alterações que a gente observou em astronautas que ficaram mais tempo. Mas, sem sombra de dúvida, a gente interfere nos baroreceptores, que são como se fossem sensores que a gente tem distribuído pelo corpo, que o sistema nervoso central recebe informação de como está a pressão. Então, a pressão arterial muda, a pressão intracraniana muda, a forma que a gente respira e faz troca gasosa, ela pode mudar também. Então, assim, é um campo muito interessante da medicina aeroespacial que está se abrindo pela frente, porque isso aqui pode ser a ponta de um iceberg de muitas novidades que estão por vir. E a gente precisa entender a biologia do corpo físico. A gente já conhece bastante coisa aqui, com a força da gravidade. E quando a gente começa a interferir isso, muitas novidades estão pela frente. Voltaremos neste assunto com toda certeza, viagens espaciais. Eu estou aqui na dúvida, qual será o primeiro brasileiro a ir ao espaço, hein? Turismo espacial, uma hora vai surgir um brasileiro aí no meio dessa viagem. Doutor Fernando, obrigada, por mais um dia. Obrigado você, Elisa. Pessoal, se cuidem e até breve. Este foi mais um Correspondente Médico.